Bem-vindo ao Surreal, um canal para você que ainda tem dúvidas ou nunca ouviu falar na transição planetária, ou para você que anda se sentindo vazio, sem um propósito na vida. Eu sou o Luiz Genro. Aqui a gente vai conversar com gente que trabalha ou estuda na fronteira da ciência com a espiritualidade. Você vai conhecer relatos que desafiam a forma como a gente enxerga o mundo e entender porque a prosperidade na vida depende de nosso equilíbrio mental, emocional e espiritual. Surreal, um canal sobre fenômenos anômalos que fazem parte da história, mas que são ignorados pela grande imprensa e pela maior parte da ciência. E você vai entender por quê. Hoje o papo é sobre registros acásticos. Eu converso com a Inawati Garcia, ela lê registros acásticos e é quiropraxista. Tudo bom, Inawati? Boa noite, obrigado por topar o convite. Tudo bem, Luiz? É um prazer estar aqui. Adorei o convite. Eu acho que a gente pode começar conversando, explicando um pouco para as pessoas que não conhecem, né, o que são exatamente os registros acásticos, né? Qual é o trabalho que você faz com eles? No meu entendimento, os registros acásticos, eles são informações e não apenas informações do passado ou da infância. São informações num geral que ficam registradas em um lugar, como se fosse uma biblioteca. Existem casos como eu já acessei registros do futuro, né? Então, alguns registros ligados ao futuro, é, uma leitora fez para mim e eu acessei, inclusive, eu fui para a Índia por conta de um desses acessos, né, do registro, do futuro. E é muito interessante acessar os registros porque eles sempre vêm com é, algum propósito, né, de cura ou de libertação, desbloqueio. Entendimento, né? Que às vezes as pessoas repetem padrões e não entendem o porquê. Vamos dizer, eu estou me consultando com você, é, eu sento na sua frente, você faz online, né? Como é que é esse recebimento de informações sobre mim? Como é que funciona qual é a dinâmica? Ah, eu fiz um curso de registros acásticos com a Lúcia Corá, isso foi em 2023, e existe um protocolo, um passo a passo que a gente faz, uma abertura mesmo, como se fosse uma prece, que ela é escrita, né? Então a gente fala esse texto. E a partir do final do texto, a gente começa a receber os acessos. Esses acessos vêm, de acordo com os senhores dos registros acásticos, que são seres espirituais que administram e organizam e coordenam esses registros. Então, eles que selecionam o que aquela pessoa pode receber, o que aquela alma pode acessar, e naquele momento da pessoa sempre tem relação com alguma dificuldade mais atual, né, que a pessoa tem naquele momento. Eles falam com você, você ouve vozes, você vê imagens, como é que é? Como é que vem essas informações que você passa para a pessoa que está te consultando? Então, é tudo isso. Eu vejo cenas na minha tela mental, eles falam também na minha, telepaticamente, né? Eu não escuto uma voz masculina ou feminina. No meu caso, eu escuto, mas é dentro, como se fosse um pensamento, né? Mas não é um pensamento meu. Eles mandam blocos de informações. No começo era mais difícil para eu administrar isso, porque vinha muita informação junta e eu, às vezes, tinha que ir, pouco a pouco, traduzindo essas informações. E depois isso foi ficando mais fluido. Aí esses blocos vêm, mas é uma coisa mais natural para mim. Eu vou falando, eu sinto que eu não estou formulando o pensamento, não sou eu que estou fazendo esse raciocínio, eu aprendi a deixar vir, deixar fluir. Então, vem e eu vou falando, sem tentar entender, sem, né, atrapalhar o processo, eu deixo fluir. E aí vem, às vezes, vem falas, a respeito da humanidade, a respeito da transição planetária, no momento que a gente está vivendo, né, ou o momento que a gente vai passar.
E sempre eles, no começo, eles trazem alguma informação mais coletiva e depois eles partem para o individual daquela sessão. Agora, quem são eles? Essas pessoas, perdão, esses seres que te passam essas informações, no caso de cada pessoa que te consulta. Eu tenho uma equipe, né, que trabalha, a gente trabalha juntos. Eu tenho um preto velho, que chama Pai Damião. Eu tenho outros que ainda não se apresentaram, né? Eu tenho um ser feminino também que trabalha comigo. É, e eles, assim, eu sinto quando é o preto velho, o Pai Damião, eu sinto bem forte, porque ele tem um jeitinho, assim, diferente de falar. Às vezes eu escuto a risada dele, o jeito que ele me chama, é bem peculiar, sabe, dele. Então eu sinto que é ele que tá falando. Às vezes vem mentores diferentes e eu não questiono muito, porque senão eu atrapalho um pouco, né, a, a fluidez. Então, às vezes vem mentores com sotaques diferentes e eu deixo vir, sabe? Eu não me preocupo mais com a forma que vem. O importante é a mensagem. Então, às vezes vem de imagens, às vezes vem só a fala. Às vezes vem as duas coisas, às vezes vem cheiros, sensações no meu corpo também. Às vezes eu falo as sensações que eu estou sentindo e é o que a pessoa está sentindo. Então, são várias formas diferentes que eu recebo e não tem um protocolo, uma regra. Às vezes vem mais imagens, às vezes vem sensações físicas, não tem muita regra, vamos dizer assim. São seres ascensos, tem ETs, seres de outros planetas, de outros sistemas. Que tipo de seres, assim, você já tem mais contato? Eu sei que o pai Damião, ele é um mestre ascensionado, ele escolheu trabalhar aqui na Terra, nesse formato de preto velho, mas ele é um mestre ascensionado. Para isso, para eles, isso não é tão importante, esses rótulos, né? Mas como eu acredito que o pai Damião é alguém muito presente nesse trabalho, então vamos dizer, se descreveu um pouco mais para mim. E às vezes eu sinto um cheiro bem forte de cachimbo. Eu sei que ele usa um cachimbo para purificar as energias, para trazer um pouco mais de segurança também para mim, porque no começo eu também não tinha muita. Eu achava que podia ser coisas, né, da minha mente, eu tinha medo de falar coisas e tá falando algo errado, né, eu tive também esse desenvolvimento com os registros. Não foi algo que eu já comecei a fazer e tive plena certeza que era o jeito certo de fazer. Foi fluindo, né? Eles foram se apresentando, acredito que para essa segurança no trabalho, para eu sentir mais confortável, né, para falar. Como é que você chegou a isso? Você disse que fez um curso, né, de registros acásticos, mas é, você já tinha alguma mediunidade antes? Como é que você foi chamada para essa missão, digamos assim? Eu, desde pequena, eu ouvia telepaticamente, né, as informações, coisas, mas eu achei que eu era muito criativa. Sempre achei que eram coisas da minha cabeça. Até que foram vindo coisas que se confirmavam depois, sabe? Informações que depois eu percebia na matéria, que se confirmavam, desde criança. Eu tive projeções astrais também. Elas não são tão frequentes, mas eu já tive. E eu tenho muito essa canalização, uma coisa da canalização mesmo, né? Até no meu dia a dia, sem estar, né, concentrada para atender, eu tenho essas canalizações. Canalizações são intuições sobre coisas, sobre decisões que você tem que tomar no dia a dia, coisa bem básica ou coisas mais espirituais? Desde o básico até o espiritual. Por exemplo, eles vão me mostrando pequenos sinais e também eles fazem comunicação comigo, telepática. Então, eu fui para a Índia
porque eu recebi muitos sinais e as leituras confirmaram, as sincronicidades confirmaram, e aí eu ia recebendo. Não, até o dia para ir, eles me disseram qual dia que era. Então, são vários detalhes também que eu recebo. E o que que você foi fazer na Índia? Pode falar qual era a sua missão lá? Posso sim. Eu, em março desse ano, eu fiz uma leitura, né? Eu, como consulente, eu fiz uma leitura e a leitora, a Paty Cabral, eu queria mandar um beijo se ela assistir, porque eu sou muito admiradora do trabalho dela. Ela acessou, um indiano, um homem, em posição de meditação, e ela falava que esse indiano me via nas meditações dele, mas que eu não via ele. E dias depois, resumindo um pouco, né, porque são muitos detalhes, uns 10 dias depois, eu no Instagram, uma amiga que eu sigo também, ela é espiritualista, ela começou a namorar um indiano, ela estava morando na Índia, ela morou 6 meses, e eles iam fazer um workshop em São Paulo, e teria yoga também, e esse namorado dela, indiano, ia dar a parte de yoga, e eu comprei para participar, né, da vivência. E eu fui ver o Instagram dele para eu saber qual yoga que ele, porque são vários tipos de yoga, né? Eu queria saber qual tipo de yoga que ele praticava e que ele ia dar nessa vivência. E eu encontrei um indiano lá que na hora que eu olhei a foto dele, eu parecia que eu conhecia ele, sabe? E as pessoas, tanto aqui no Brasil como lá na Índia, eles falavam que a gente parecia irmãos, porque nossa aparência física é bem parecida, bem. E aí eu adicionei ele, mas não falei nada. E alguns dias depois eu sonhei com um lugar e ele postou uma foto meditando nesse lugar. Então, isso foi uma confirmação que era para eu falar com ele. Mas mesmo assim, eu não estava nem apaixonada, nem nada. Eu só estava interessada no porquê que a espiritualidade estava me mostrando, né? E eu comecei a falar com ele em inglês, mas meu inglês não é muito fluente. E nós nos conectamos muito. Nós nascemos no mesmo ano, temos várias coisas assim muito sincrônicas mesmo, né? E então eu fui conversando com ele e sentimos essa conexão de nos encontrarmos fisicamente. E aí eu fui para a Índia por essa conexão, vamos dizer assim. Só que lá na Índia, quando eu pisei lá, eu já me senti muito diferente, muito diferente. E eu acessei que eu já tinha vivido na Índia, eu já tinha, vamos dizer assim, uma grande mediunidade lá, nessa vida que eu tive algumas vidas na Índia, mas eu era muito mediúnica, porque eles são muito religiosos, né, muito espirituais. E eu já tinha com Buda, né, o Siddhartha, eu tinha uma conexão com yoga. E então, lá na Índia, todo lugar que eu ia, parecia que eu já tinha estado lá, já tinha conhecido lá. E foram vindo memórias para mim, lembranças. E eu fui a um templo onde eu vi pessoas vermelhas. E aí, só que na minha mente, eu não sabia o que que era. Então, eu fui pesquisar na internet o que eram essas pessoas vermelhas. E apareceu os Teian. Eles fazem um ritual e eles falam que são entidades mesmo espirituais que incorporam e eles curam as pessoas. Eles têm muita energia, né? Eles fazem doação energética. Então, nós viajamos para o estado e ficamos num hostel que tinha esses Teian pintados na parede. E foi bastante energia que eu recebi lá. E a partir dessa viagem, os meus acessos, as minhas leituras ficaram muito, muito mais fortes. Qual era assim, tudo bem, você tinha que conhecê-lo, mas vocês tinham alguma missão espiritual para tocar? Tínhamos uma missão, acredito que kármica,
para resolver ainda, né? Na Índia aconteceram coisas um pouco intensas, vamos dizer assim, emocionalmente intensas. Eu tive que romper, né, esse relacionamento. Nós namoramos por alguns meses, online. Mas depois que eu voltei para o Brasil, aconteceram algumas coisas que precisei romper. E isso é interessante porque as almas afins, né, que alguns chamam de almas gêmeas, às vezes elas se encontram para acessar algumas feridas mesmo, algumas coisas que não são agradáveis. E eu acredito que essa foi a missão. Ele acessou em mim também coisas que, vamos dizer, feridas emocionais, e eu também acessei nele. Mas o intuito desses acessos é a cura, né? Então, esse relacionamento foi rápido, mas foi grandioso para mim, porque eu aprendi muitas, muitas coisas, principalmente sobre mim. E eu tive muita cura emocional, e junto com a cura emocional, esse desenvolvimento mediúnico, vamos dizer, acelerou assim. A minha mediunidade deu uma grande expandida depois dessa viagem e desse relacionamento também. E a Índia é incrível, né? Eu li o livro do Yogananda, Autobiografia de um Yogi. Eu fiquei impressionado assim com os tipos de mediunidade que eles têm lá, de bilocação, né? De várias coisas de materialização. Eu tinha a história de uma mulher que vivia de água e prana, né? Ar, para quem não sabe, né? O ar, como eles chamam? A, a substância vital, alguma coisa assim, né? O prana, que é a É. energia vital, né? Então deve ter sido muito intenso, muito bacana para você, né? Assim, essa experiência, né? E, e os registros acásticos nesse sentido, você sente assim que as pessoas que te consultam, eu já fiz algumas consultas, no meu caso, por exemplo, nem foi tanto para ver vida passada, mas eu acho que como eu não tenho, não consigo falar diretamente com os meus mentores, foi uma forma de eu conseguir dialogar mais com eles. Tem que tipo de pessoa e que tipo de caso as pessoas te procuram para acessar os registros delas? Isso é muito importante, porque as pessoas, elas acham que o registro ele vai trazer algo de vidas passadas apenas, mas não. Os mentores vêm, eles conversam. Eu já tive um caso em que o avô da consulente, da cliente, veio. Eu não sabia que era o avô, mas ele veio, trouxe alguns detalhes. Ele não falou sou o seu avô, mas ele trouxe alguns detalhes em que ela reconheceu que era o avô. E ela pediu a confirmação e eles deram. Então, é, pode acontecer isso, né? Depende do caso, né? Do momento da pessoa, se for importante. Pode acontecer o acesso à vida passada, pode acontecer a identificação da linhagem cósmica. Se a pessoa já estiver nesse nível, né, de aceitação, de compreensão, já aconteceu. A linhagem se apresenta, né, para a pessoa, dá orientações. Se a pessoa tem alguma missão nesse campo também, eles dão orientações. É feito também desligamento de chips, implantes, contratos, coisas passadas, né, em que a pessoa já não vibra mais nessa mesma frequência, então eles também podem trazer isso. Tudo depende do momento da pessoa e o que ela está buscando e qual abertura ela tem. Então, às vezes, as pessoas vêm e logo de cara é feito o desligamento desses chips, a retirada desses implantes. E às vezes a pessoa, eu não conheço, eu não pergunto nada, né? Eu não sei a história da pessoa. A única coisa que eu peço é o nome completo, momentos antes da gente fazer a abertura. Então, o que vem realmente eles trazem e faz sentido, né, para aquele momento. É curioso, no meu caso, eu passei por essa de tirar chips. E é curioso, assim, porque você percebe que são coisas que você nem sabe, né? Porque eu falo muito lá com alguns amigos que a gente tem a sensação, para as pessoas comuns que não são médiums como você,
que a gente é meio cego numa sala, meio que tateando, tentando montar um quebra-cabeça que a gente nem sabe como é que é a imagem final, porque a gente veio com um véu, né? A gente está aqui numa missão que muitos dizem que é muito corajosa, né? De estar aqui nesse momento, que é um momento delicado, desafiador, né? Da transição planetária. Mas aí você percebe que cada descoberta, cada pequena descoberta de você mesmo, né? A gente meditando, a gente praticando o amor incondicional aos pouquinhos, que não é fácil, a gente vai crescendo, né? Isso é uma coisa que eu achei bastante positiva nas vezes que eu acessei. Me diz uma coisa, você acha que qualquer pessoa pode acessar o seu próprio registro? Se eu quisesse, eu teria condições? Porque eu já ouvi gente falando que o certo seria cada um acessar o seu próprio registro. Você concorda com isso? É por aí ou não é bem assim? Eu acho muito interessante essa pergunta. Eu também não. Vou contar um pouquinho do começo desse desenvolvimento para acessar os registros, porque eu também era cheia de crenças e de limitações. Eu acredito que o nosso sistema de excesso de informação, de desligamento do mundo espiritual, faz esse bloqueio. Você recebe, às vezes, uma intuição, por exemplo, um pai que sonha algo ruim em relação à filha, pede que ela não voe, não faça aquele voo e de repente o avião cai, sabe? Esses acessos, eles são comuns, porque todos nós somos almas que estamos aqui. Então eu vejo que todos podem acessar, só que você precisa limpar várias coisas para você, uma, ter segurança de que aquilo é um acesso, porque às vezes no começo vai ser muito sutil, e você ter abertura mental também, porque se você assiste muito vídeo o dia inteiro, vê muita informação, conversa com muita gente, faz muita coisa, é realmente difícil você parar 2 minutos para meditar e silenciar, né? Eu vejo bastante dificuldade nas pessoas em silenciar, porque cada vez mais as redes sociais, a internet, tudo traz muita, muita coisa. E o cérebro desligar e ficar no silêncio muitas vezes é incômodo. Então, eu vejo essa dificuldade e essa distração cada vez maiores, né? Para que você não acesse o que tem dentro de você. E o meu começo, quando eu fiz o curso, eu fiz muito assim por curiosidade, né? Eu acreditava que eu não ia acessar. Eu acreditava que eu ia saber como funciona. Essa era a minha, vamos dizer, a minha curiosidade era entender como funciona. Entender o que é, até eu não tinha feito nenhuma consulta de registros, né, para lerem os meus registros, porque eu não sabia o que era. Então eu fui fazer o curso para eu entender o que era, para eu decidir se eu ia fazer uma consulta ou não. Então eu comecei e lá já, logo no começo do curso já tem um momento em que você faz uma troca com o colega e você acessa os registros dele e ele acessa o seu. E depois você vai mandar um áudio para ele por WhatsApp falando o que que você recebeu. E na hora de receber, eu imaginei assim: ah, eu não vou receber nada, eu vou ficar tudo em silêncio. Mas incrivelmente veio, e veio assim bastante forte. E eu falei, já que eu estou num curso e estamos, né, podemos errar, eu me permiti. Então eu mandei o áudio, era uma moça, e ela começou a chorar. E a gente estávamos todos no Zoom, se eu não me engano. Então dava para ver o rosto de todo mundo. E quando ela ouviu o meu, e estava tudo no mudo, né? Cada um estava ouvindo o seu WhatsApp. Quando ela ouviu o meu áudio, ela começou a chorar. E aí eu entendi que aquilo fez muito sentido para ela. Não fez para mim, mas para ela fez. Entende? Então aquilo ali já começou a abrir um pouco a minha energia, a minha mente, o meu entendimento do que era o acesso. E depois disso, ela ensinou a gente a abrir os registros de um cristal, por exemplo,
né? De uma pedra que você tem em casa, do seu animal de estimação. Então eu fui treinando assim, eu abri os registros do meu cristal e foi muito interessante. Depois a gente vai fazendo várias trocas com pessoas que já fizeram o curso, mas que ainda não estão trabalhando com isso. Então você lê os registros dos colegas e você pode marcar, porque eles têm um grupo no Telegram, e você pode marcar várias trocas, né? E isso foi o que fez eu crescer nesse processo. Então, eu acredito que todo mundo consegue acessar. Mas como se fosse uma universidade. Você precisa se dedicar todos os dias. Você precisa estudar, ter o momento de parar e falar: agora eu vou me dedicar para o meu espiritual. Vou treinar, vou estudar, vou praticar e vou confiar. Então, eu acredito que todos podem receber sim. Agora, para a gente receber, uma das coisas que, pelo menos do que eu entendi nos meus acessos, é que eu tenho que trabalhar crenças limitantes, principalmente. Eu falo assim, em geral, a gente tem que trabalhar. Você mesmo falou que também teve que lidar com isso, né? Porque elas bloqueiam esse acesso nosso à espiritualidade, né? Porque tá tudo aí, tá tudo em volta. É só uma questão de frequência, né? De a gente conseguir subir. E as crenças limitantes, elas realmente nos limitam, elas nos jogam para num teto, a gente não passa dali, né? Agora, vamos dizer assim, que tipo de preparo a pessoa tem que, para ela querer evoluir nesse sentido, assim, sem ter que depender de você, o que que ela teria que fazer? Meditar, trabalhar as crenças limitantes, que mais, assim, que você sugere para as pessoas irem trabalhando a intuição delas? Isso que você falou é muito interessante, porque muitos de nós, em tempos passados, já fomos mortos ou presos porque tínhamos esses acessos. Então, o que eu percebo é que nós temos medo de acessar, de sermos julgados pela sociedade ou pela família, ou de sermos excluídos dos nossos grupos sociais, de amigos. Então, eu vejo numa primeira camada esse medo. Medo de ser julgado, medo de conversar sobre esses assuntos, né? E também traumas de vidas passadas, né? Porque eu já acessei, numa leitura que eu estava fazendo para um homem, um moço, ele tinha sido um padre e tinha mandado, né, matar muita gente por conta dessas coisas que iam contra a religião. E eu estava falando para ele o que que eu estava vendo, eu vi a igreja pegando fogo. E esse padre que ele foi ainda existe, é um fractal de alma que a gente fala. Ele ainda, o tempo não existe, então ainda está acontecendo aquilo. E por que que ele acessou esse registro? Porque ele precisava ajudar esse fractal de alma a se libertar dessa culpa, porque ele ainda estava queimando na igreja, entende? Se punindo. É uma prisão mental mesmo. Então a gente acessou. Pode falar. Não, não, é que eu ia falar que é uma coisa que se fala também, é que essa coisa de vidas passadas. Existe uma teoria, até entrevistei uma pessoa há pouco tempo atrás, que talvez não exista vida, como não existe o tempo fora daqui, Os paralelos, talvez não né? seja de vidas passadas que a gente está falando, mas de vidas paralelas, vamos dizer assim, esses fractais, né? Vários pedaços de mim que estão vivendo outras vidas. Faz sentido? Sim, na minha visão, aqui na matéria, né, na 3D, nós estamos nesse momento agora, nessa vida agora. Mas em outras dimensões, as outras vidas continuam acontecendo. Em algum momento, é como se fosse uma roda, no meu ver. Em algum momento, aquela vida já estava na 3D, estava nessa matéria. Mas agora já não está mais. É essa vida que está nessa matéria agora. Mas ela continua acontecendo em outra dimensão, entende? Eu vejo assim. Pode ser que eu esteja errada, mas eu sinto que o que a gente já foi, outros personagens,
eles continuam vivos. Então, só para concluir esse exemplo, porque é interessante, porque esse moço, ele tinha muita dificuldade de trabalhar, de desenvolver os projetos dele, espirituais e trabalhos com essa parte, né, cósmica, mística, por causa desse fractal padre que tinha feito essa mandado, né, matar essas pessoas. E ele então foi, resgatou esse padre, para que com a consciência que ele tem hoje, essa doação, essa troca consciencial, pudesse trazer esse fractal para uma outra realidade. E eu tinha sentido na leitura que eu tinha sido morta por esse padre, por esse mando da igreja. Só que eu, por ética, não quis falar para ele, né? Porque eu não quis me envolver na leitura. Porém, ele também sentiu. E ele falou para mim: Eu sinto que eu te devo alguma coisa. Eu sinto que eu tenho uma dívida com você. E então nós abrimos para esse acesso, né? E eu não senti que eu tinha alguma raiva ou ressentimento ou nada, porque eu entendi que era a mentalidade da época. Eu só tenho, né, vamos dizer assim, eu nunca quis ir para religião católica, minha avó é católica, mas eu tenho uma certa ressalva, né, para ir em igrejas ou ir em Portugal. Eu sinto que foi em Portugal esse acontecimento. Então eu tenho essa resistência, sabe, mas foi muito interessante, porque quando ele acessou esse fractal, esse padre, então, a partir dali, os projetos dele começaram a fluir melhor, sabe? Ele conseguiu se abrir para colocar isso mais no mundo sem culpa, sem tanto sofrimento, sabe? E você tem retorno de outras pessoas assim nesse sentido, porque ela vai lá, faz, acessa o registro através de você. Algum tempo depois as pessoas te falam, olha, aquela sessão abriu um monte de coisa, um novo mundo se abriu para mim, alguma coisa nesse sentido? Sim, algumas pessoas voltam porque querem novas leituras. Eu faço essas leituras e no final eu pergunto, né? Eu peço para as pessoas não me contarem muitas coisas para não influenciar tanto nessa nova leitura. Mas no final da leitura eu pergunto, né, como que foi, né, a partir do momento da leitura anterior, como que fluiu a vida. E elas relatam muita abertura mesmo, né? A partir da leitura, elas têm uma compreensão do padrão que elas estavam repetindo, do sofrimento. Então, elas trazem sim esse feedback de melhora, vamos dizer assim. Você falou lá no começo que algumas mensagens têm vindo sobre a transição planetária. Eu tenho visto algumas lives que já umas 2 ou 3 pessoas falando que, embora oficialmente ela tenha começado em 2012, parece que esse ano ela acelera. O que que eles têm te contado através das leituras que você tem feito? Em que pé a gente está da transição? O que que vem pela frente? O que que você pode contar por enquanto? Eles nunca dão datas, mas eles trazem assim vamos dizer, uma energia de pressa. De vocês precisam estar preparados, vocês precisam estar firmes, não tenham medo, não tenham culpa, não tenham um sentimento de superioridade, preparando assim emocionalmente para um momento que vai acontecer algo, vamos dizer, mais significativo, em que a gente precise realmente entrar em ação para auxiliar. Mas eu sinto não esse clima de alarde que algumas pessoas acabam trazendo, sabe? De medo. Eu sinto que é algo que sempre nós sabemos que vai acontecer. Sempre soubemos. Antes de nascer aqui, já sabíamos.
Então, eu sinto que eles só estão nos relembrando e nos ajudando a nos preparar para esse momento. Uma das lives que eu vi, a pessoa falava que ela trabalha, ela acessa também, trabalha com os seres cósmicos, que eles falavam assim, que agora, de 2025, eles falaram um pouco em datas, mas é no sentido assim, de que agora, até 2050, mais ou menos, seria a época de que a gente teria os desafios maiores para enfrentar. E que a partir de 2050, mais, isso tudo é mais ou menos, né, gente? Não existe esse número exato assim que a partir de 2050 começaria a reconstrução, porque é isso que vai acontecer, né? A gente vai reconstruir o mundo, né? Em novas bases, né? Não nessas bases de desigualdade, de vários problemas que a gente tem no mundo de guerra, de falta de amor, né? Então, não sei se bate com o que você tem recebido. Sim, recentemente eu recebi numa leitura que precisa acontecer a desordem para haver a ordem, uma ordem mais harmônica, mais organizada. E eles trazem isso de uma maneira muito natural. Não, eles não trazem como uma grande catástrofe, eles trazem como algo que é necessário acontecer. Então, eu vejo hoje assim, eu não tenho essa. Algumas pessoas, né, falam: "Ah, vamos comprar alimentos, estocar alimentos". Eu não vejo como algo assim tão, vamos dizer, grave. Claro que vai acontecer bastante coisa, mas tudo o que for necessário acontecer vai acontecer. E cada consciência está no lugar onde deveria estar. E as pessoas que já estão sentindo essa vontade de entrar na espiritualidade para se curar, para se descobrir, para se acessar, isso é um chamado da própria alma, sabe? Para até passar por essa transição, por essa grande mudança com mais leveza, com mais segurança, né? Menos conturbação emocional. Então eu vejo um momento muito importante e que eles sempre falam assim: vocês têm muita sorte de poder viver isso, muita sorte, muito merecimento, porque muitas almas gostariam de estar aí nesse momento para viver esse despertar em massa. A impressão que me dá é que a gente ainda vive um momento de tá aumentando, sim, dá para sentir, né, que está aumentando o despertar, mas ainda tem muita gente que não tem a mínima ideia do que está acontecendo, né? Sim, tem muita gente que a consciência ainda é na matéria, né? Uma consciência muito material, materialista. Mas aqueles que sentem um chamado vão despertar, vamos dizer, de uma maneira mais suave, e os que não estão sentindo nada, os que ainda estão dormindo, vão despertar de uma maneira mais bruta, né? Mais brusca. Então, ouvir o que a sua alma está pedindo para você é muito importante. Eu acredito que quem está assistindo, né, o seu podcast já tem essa sensibilidade, esse chamado de saber sobre coisas mais profundas, mais espirituais, né? Uma coisa que eu percebi na minha jornada mesmo, eu primeiro fui católico e aí eu percebi que não estava ressoando para mim, isso desde criança, né? E aos 15 anos eu comecei a procurar várias, eu passei por umas 9 religiões diferentes para ver como é que era. E até perceber que, na realidade, a gente estava falando também de energia. E energia é uma coisa que as religiões não falam, né? E o grande barato da história da energia é você conseguir chegar a um equilíbrio e isso eu só encontrei nas orientais, aí no budismo, no espiritismo ah, um pouco dos indianos, que eles trabalham com energia há muito tempo, né, há milhares de anos. E aí é o tal do quebra-cabeça. Você começa a pegar daqui, então tá, deixa eu aprender a meditar, isso vai me botar em silêncio, ok. Trabalhar os chakras, a energia, né, o fluxo de energia dentro do corpo. Você vai juntando um pouquinho de cada coisa, mas não é fácil, não tem um professor, você tem que ser o seu próprio professor, né?
Eu não sei se você sente que as pessoas estão começando a sair da caixinha nesse sentido, de sair daquele modelo de blá blá blá, porque as religiões foram muito isso, né? Blá blá blá, mas não ensinavam como chegar no reino dos céus, né? Ou, pelo contrário, a ideia parece que é não, que você tem que se sentir culpado, você errou, como se você não pudesse errar, todos nós erramos, né? E como se isso fosse o fim do mundo, assim, olha, você errou, você não, você tem que sentir mal por causa disso, quando na realidade você está vivendo uma experiência, né? Você sente que as pessoas estão começando a entender que é mais por aí, é mais pelo coração, é mais pelo. Por querer todo mundo esteja bem também, né? Porque eu não consigo viver, se eu souber que alguém do meu lado não está tão bem, não fica legal. Eu não consigo ser, né? Levar uma vida plena sabendo que alguém do meu lado não está tendo essa vida plena. Você sente que isso está no ar, assim? Existe mais. Uma predisposição cada vez maior, tem mais gente te procurando atrás disso. Sim, tanto na quiropraxia, que é um tratamento, vamos dizer, natural, né? A gente faz o próprio corpo se curar. É porque as pessoas elas estão chegando num limite em que o convencional já não está mais resolvendo, já não está mais satisfazendo. Então, elas estão buscando realmente outras soluções. E tanto na quiropraxia como na espiritualidade, com os registros acásticos, eu percebo essa insatisfação das pessoas com outros tratamentos que ajudaram a aliviar, mas que não resolveram. E eles me trazem, assim, feedbacks, né? Por exemplo, eu quero acessar o meu registro porque eu tenho uma compulsão que eu já tentei tratar com psicólogos, com psiquiatras e não resolveu. Então eu preciso ir mais fundo, preciso ver a origem, né? Por que que eu tenho isso? Então eu tenho sentido sim que as pessoas estão buscando mais, porque chegaram em um fundo, vamos dizer, de poço, onde não tem outra saída, a não ser olhar para outro lado, olhar para outra alternativa e buscar mais profundamente as causas. Ainda se está no modelo materialista. De uma forma geral, a maior parte das pessoas ainda está nessa preocupação de pagar as contas, ter um emprego mesmo que não goste, cumprir certas coisas que foram ensinadas lá na infância e que a gente aceitou facinho, né? Não tem um pouco disso também? Sim, tem muito disso ainda. Mas eu vejo como precisamos encontrar o equilíbrio, né? Porque estamos na matéria, precisamos do dinheiro, precisamos do trabalho. Mas essa limitação que você comentou das religiões, a gente precisa também alcançar uma outra visão. Além dessa visão do medo, né, da submissão que o sistema coloca a gente. A gente precisa olhar que existe sim alternativas para que a gente consiga se desenvolver, talvez se encaixar em um emprego um pouco mais condizente com a nossa energia e que as oportunidades elas vêm quando a gente se abre, porque a gente é educado a não olhar as oportunidades, a gente é educado a ter medo da falta, ter medo da fome, da escassez, do não conseguir pagar os boletos. Mas isso é uma coisa que eu mesma aprendi, né, com essa experiência dos registros, que fomos educados a nos encaixar numa caixinha pequena e escura e a não olhar para fora. E quem se atreve a olhar pode sofrer algo ruim. Então, todo mundo tem que ficar ali dentro, que está protegido. Tá apertado, tá escuro, tá ruim, mas está protegido. Eu vejo o sistema fazendo mais ou menos isso com as pessoas.
Mas eu acho que está num momento tão sufocante que as pessoas estão começando a olhar para fora. Elas estão. é, Tem muita gente com depressão, muita gente com síndrome do pânico, muita gente tomando muito medicamento pesado. Às vezes eu atendo no consultório criança de 12, 13 anos tomando medicamento tarja preta para ansiedade, sabe? Então eu vejo que realmente as pessoas elas estão buscando isso também por falta de solução de outros meios, de outros sistemas mais tradicionais. Só que aí a gente às vezes chega a um impasse, né? Porque você falou uma criança de 12, um pré-adolescente de 12, 13 anos com ansiedade, na minha época não tinha, que eu lembre, assim, né? Claro, a ansiedade sempre existiu, mas não de você dar uma tarja preta. Você ia botar ela para fazer esporte, para lá ficar na natureza, fazer atividades, né? Que isso aí ajuda também ali. Não estou dizendo que as pessoas não podem se sentir deprimidas aos 13 anos, mas me parece que às vezes é justamente isso que você falou lá no começo, assim, é tanta informação de tudo que é lado, tanta cobrança, que a pessoa não dá conta, né? Ela fica exausta de tanta informação. Se a gente for resumir, é isso, é informação de tudo que é lado, é cobrança de tudo que é lado, e culpa e tudo mais, né? Então fica difícil mesmo, né? Você achar um equilíbrio só no blá blá blá. Sim, e eu atendo pessoas, por exemplo, tomam medicamentos, eu sempre falo, você precisa, continuar com o seu tratamento, mas à medida que você for percebendo que você tá com menos ansiedade, tá, sabe, se sentindo melhor, tá dormindo melhor, tá fazendo coisas que te relaxam mais, que antes você não conseguia fazer, vai no seu psiquiatra e conversa com ele. Pergunta se realmente você ainda precisa continuar tomando isso, sabe? Vê se ele pode diminuir, porque não é natural você depender de um medicamento a sua vida inteira, sabe? Isso não é uma solução. Então, também a gente não pode ignorar que existe um problema físico, mas eu vejo, tanto no consultório de Quiro como nos registros acásticos, eu vejo que as pessoas elas vão se acomodando, sabe? Elas ficam tomando aquilo e até o médico, né, falar para não tomar mais, que é muito raro, elas continuam e o medicamento, ele também atrapalha nessa percepção da espiritualidade. Então, alguns pacientes querem perceber os seus mentores, eles querem olhar, né, para esse lado também mediúnico, mas a medicação ela bloqueia. Então, eu sempre falo para eles, vai no seu médico e conversa com ele, tem uma conversa sincera. Se você está se sentindo melhor, está dormindo melhor, está se alimentando melhor, sente mais calmo. Depois, né, geralmente dos registros acásticos, existem algumas mudanças na vida, né, da pessoa. Então, seria interessante se elas pudessem diminuir a medicação e depois parar. E eu mesmo vivi isso na pandemia. Eu fazia boletins de hora em hora lá no meu trabalho, eu sou jornalista. As notícias eram ruins o tempo todo, porque, né, muita gente morrendo e tal. E eu mesmo fui parar num psiquiatra para pedir ajuda, assim, pedir, escuta, eu preciso segurar a onda, porque são 5 ou 6 boletins por dia, todos os dias, falando de coisas ruins. Não tem uma hora que você não aguenta. Mas eu também estava meditando ao mesmo tempo, então eu equilibrava. E não durou, sei lá, agora não vou me lembrar, mas 3, 6 meses no máximo, eu consegui desmamar, como dizem, eu acho, né? Eu consegui soltar, porque a meditação começou a me ajudar a equilibrar isso, e realmente, e ninguém gosta de ficar meio. Você sente que você está numa frequência artificial, vamos dizer assim, é como se você tivesse tomado um chá daqueles que te deixa bem leve e tal, mas não é você, né? Não é você. Então, é isso que você falou, faz bastante sentido. É, Voltando um pouco aos registros acásticos, eu já ouvi alguns amigos já me falaram assim: ah, mas por que que você foi fazer registros acásticos? Por que que você quer mexer com vidas passadas? Vai mudar alguma coisa? Pode até atrapalhar. O que que você tem a dizer sobre isso? Faz sentido essa crítica?
Porque é uma coisa recente esse movimento de acesso a registros acásticos, né? Não é uma coisa tão. Vamos botar aí, não sei, 5 anos, 10 no máximo? Acho que não, acho que menos, né? Que as pessoas estão acessando. Esse aumento da procura pelos registros aconteceu após a pandemia mesmo. Antes era algo bem raro e bem assim, de gente muito alternativa. Depois da pandemia, todo mundo, quase todo mundo ficou alternativo também. Porque a busca, né, ficou muito, muito, muito grande por conta mesmo da saúde mental das pessoas, né? E espiritual também. Então, assim, as vidas passadas, elas trazem algumas informações importantes. Por quê? Desculpa, deixa eu tomar uma aguinha. Eu já atendi bastante gente que não recebeu nenhum acesso de vida passada, mas recebeu, por exemplo, um acontecimento dessa vida, na infância, que gerou um trauma. Então, esse acontecimento, às vezes a pessoa nem lembra direito, mas a emoção que ela sentiu ainda se reproduz, é um looping ainda nela, sabe? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo porque fica mais fácil. Uma cliente, ela veio, ela não tinha um problema específico, mas ela detalhou para mim vários medos. Ela mora no exterior e ela tinha muito medo de se relacionar com as pessoas, porque o inglês dela não era tão bom. Ela tinha medo, ela mora num lugar onde tem muita praia, muito esporte aquático, né? Canoagem, essas coisas. E ela não aproveitava nada disso, por medo mesmo de se expor e as pessoas acharem o inglês dela estranho, né? De rejeitarem ela por ela ser estrangeira. E foi acessado um trauma dela de infância, outras crianças que falavam do cabelo dela. Ela tem um cabelo encaracolado muito bonito, mas que ela prende, ela mantém ele preso. E só que na infância, a criança anda com o cabelo solto, né? E as outras crianças começaram a falar muito do cabelo dela e a rir. E eles trouxeram essa cena e ela lembrou, né? Ela se reconheceu ali e ela disse realmente isso aconteceu, foi um trauma. E depois disso, ela nunca mais se apresentou com cabelo solto, né, para sair, para trabalhar. E ela trabalha em home office. Então, mas mesmo em casa, ela fala que ela vivia com o cabelo preso. E todo esse medo dela de falar inglês, de se relacionar, vinha desse trauma que ela sofreu quando tinha, se eu não me engano, eram 6 anos de idade, eu não me lembro muito bem, mas era bem criança. E depois disso, ela me mandou um texto no WhatsApp que agora ela se sente mais segura, agora ela foi fazer o esporte, ela foi andar, né, de canoa, ela foi. Então, ela foi se arriscar, porque a criança dela estava com medo. Aquela criança que sofreu aquele trauma, aquela rejeição, aquela criança ainda estava com medo de se relacionar, de se mostrar para o mundo. Então, ela estava só reproduzindo essa mesma sensação que ela viveu na infância, de medo de ser exposta. E aí foi muito interessante esse caso, porque ela chorou bastante, é, por compreender, sabe? É um acesso que vem da própria alma dela. Então, esse é o motivo do acesso dos registros. Algo que está te bloqueando, que você nem tem consciência, às vezes você nem lembra do que aconteceu, mas que o acesso vem para que você se liberte daquilo, sabe? É muito bonito, às vezes, o processo, quando
a pessoa ela se entrega mesmo para o processo, ele flui muito, muito profundamente. E vamos combinar que todos nós, até uns 7, 8 anos, principalmente do 7 para baixo, a gente passou por coisas, a gente recebeu nãos, a gente foi, teve cada um com sua história, né? A gente teve momentos difíceis que a gente nem lembra, e é isso que você está contando, né? Então, no momento que você descobre um negócio que te atrapalhou a vida inteira e você nem sabia que era esse negócio, é óbvio que o mundo dela se descortina, né? Ela é uma nova vida. Tem histórias tão legais quanto essas, assim, né? Outras histórias parecidas, que para as pessoas conhecerem, saberem que tipo de limitações elas podem descobrir. Tem uma paciente que ela teve o pai ausente. Quando a mãe dela engravidou dela, o pai se distanciou. E ela tinha dentro dela essa tristeza, né? Por que que o meu pai foi embora, né? Por que que ele não quis ficar? Por que que ele não quis ter contato, né, com ela? Porque tudo bem, separou da mãe, mas isso era uma coisa que ela não entendia, que ela sentia uma profunda rejeição. E nesse caso foi acessado uma vida passada em que os dois eram gladiadores, gladiadores na Itália. E eles trouxeram uma cena de guerra e eu fui descrevendo para ela e explicaram para ela que eles tinham, né, se assassinado, vamos dizer assim, nesse cenário, que era bem comum na época. E as pessoas aplaudiam, né? Elas gostavam de ver. E então eles tinham combinado de vir nessa vida para viver juntos e se perdoar mutuamente, né? E ela não entendia por que que ele não conseguiu, né, fazer essa conexão com ela nessa vida. E eles explicaram que ele, no momento que ela nasceu, ele sentiu toda a dor daquele momento de novo. E ele não conseguiu concluir o projeto, concluir essa reconciliação. Ele escolheu, porque nós temos o livre-arbítrio, né? Ele escolheu não fazer essa conexão com ela nessa vida. E ela, então, viveu a vida toda se sentindo bloqueada no trabalho, nas finanças, insegura emocionalmente, nos relacionamentos, né? E eles trouxeram, e essa explicação fez com que ela entendesse, né? Que ela estava pronta para perdoá-lo, mas que ele não estava ainda. E aí eu não tinha tantos detalhes da onde tinha sido essa cena. No dia seguinte, eu rememorando, né, a leitura, que às vezes as cenas voltam para mim, né? Eu falei para ela, na noite antes de eu dormir, a cena veio e era o Coliseu, só que o Coliseu estava inteiro, ele não estava quebrado. E eu falei para ela, eu falei, olha, eu tive uma visão e a cena que eles me mostraram era no Coliseu. E ela me disse, eu fui no Coliseu faz uns 2 anos, se eu não me engano, e eu passei muito mal. Eu chorei muito, ela falou. Passei muito mal lá. Eu falei, isso é uma rememoração que você teve, é uma confirmação, sabe? Porque foi realmente um lugar muito marcante para a alma dela e a alma dele. E o interessante é que depois disso tudo, ela foi buscá-lo através da família do pai, né? Ela começou a ter mais contato com a família do pai, perguntar como ele era, né? Fazer parte ali. E aquilo fez com que ela, né, se sentisse melhor. E o que eu recebi na leitura é que o pai estava recebendo também essas energias dela se relacionando com a família dele. Então, estava sendo uma cura, mesmo que o pai não estivesse mais encarnado, porque ele já faleceu, estava tendo a cura, mesmo em planos diferentes. E aí, porque ela perdoou, mas aí ele também se perdoou.
por isso? Depois que ela começou a fazer essa reconexão familiar, né? Ele começou a sentir essas energias, ele também foi tendo esse processo de perdoar. Bacana. E aí Muito interessante. segue a vida dele lá, né? No outro plano. Que bacana. Diz uma coisa, tem gente que te procura para descobrir missão de alma, propósito de vida, alguma coisa nesse sentido? Explica um pouco, se acontece, explica um pouco o que que é isso, para quem não sabe. Sim, tem pessoas que têm já a espiritualidade mais, né, latente, a mediunidade, inclusive, porém não consegue administrar, não consegue identificar, muito bem as coisas. Então, eles vêm, pedindo orientações mesmo, né? Como eu sei que isso é meu, que isso não é meu, que isso é bom, que isso não é bom. Então, eles dão orientações nesse sentido. Uma coisa muito interessante que eles falam é o seu pensamento, ele tem um processo, né? Você raciocina, formula e o pensamento se forma. Quando você recebe algo, tanto de outro espírito, como canalizado mesmo do seu eu superior ou de um mentor, é uma coisa muito rápida. Não tem esse processo de formulação do pensamento. Então, esse é um bom jeito de diferenciar. Porque muitas pessoas recebem telepaticamente e acham que aquilo é um pensamento delas. Mas o pensamento ele tem um processo diferente de acontecer. Dá um exemplo, Então, assim, para entender um pouco melhor isso. Porque, por exemplo, digamos, se sou eu pensando assim, eu preciso fazer tal coisa. Isso é a gente pensando no dia a dia. No caso de quando vem uma mensagem intuitiva, ela vem, é uma imagem, vem uma ideia pronta, mas não vem uma fala tipo essa. É isso? pode vir um bloco de informações. Pode vir uma fala, sim. Só que como que você diferencia se aquilo é um pensamento seu? Por exemplo, vem uma coisa que é muito parecida com pensamento, telepaticamente. Como você sabe se aquilo foi você que formulou ou se é algo que está vindo de um espírito, por exemplo, que está perto de você? Porque quando você formula, existe esse processo. Por exemplo, eu preciso ir ao mercado comprar cebola, cenoura, sabe? Você vai pensando. E quando vem tudo pronto, por exemplo, vai acontecer um, um acidente tal hora em tal lugar. Vem tudo. Por que que você recebeu aquilo? Por que não é pensamento seu? Porque você não estava nem pensando em nada de acidente. Você não estava formulando nada com relação ao acidente, entende? Então, eles trazem essas coisas para as pessoas terem mais facilidade de identificar o que é delas, o que não é delas. Porque muitas pessoas sensíveis, elas ouvem coisas, né, de espíritos, até de pessoas mesmo encarnadas, pensamento de outra pessoa. Então, vira uma grande bagunça, na verdade. E aí eles dão as diretrizes, né, para você conseguir entender o que é seu, o que não é seu, fazer essa identificação, entender quando é uma orientação, quando é uma intuição, quando é só um pensamento. E isso facilita bastante a vida. A minha mediunidade, o que eu sinto eu sinto aromas bons e ruins, ruins muito raro, mas quando eu senti e eu vi que não tinha, o cheiro não tinha como estar saindo de algum lugar, ouvi muito pouco assim e mas muito de sensação. Só que existem vários tipos de mediunidade. Eu imagino que várias pessoas se sintam confusas no começo quando elas te procuram, não? Sim, sim, muito confusas. Porque muitas vezes também as pessoas estão passando por processos emocionais, né, mais conflituosos. Geralmente, quem é sensível, quem tem a mediunidade, vamos dizer, um pouquinho mais latente, sente as emoções das outras pessoas também, né? Então, tudo isso vira um grande aglomerado
de sentimentos, de informação, de emoção, de tudo. E são geralmente pessoas que se sentem sugadas, sentem sem energia, do nada ficam sem energia, né? Se sentem muito cansadas, querem às vezes ficar sozinhas, né? Por algumas horas. Então, eles trazem isso porque muitas pessoas não têm essa clareza, né? De como funciona essas coisas. E quando você tem vamos dizer, esse manualzinho, fica muito mais fácil você identificar o que é seu, o que não é seu. Ah, isso aqui não é meu, sabe? Então, sai do meu campo. E aí a minha energia se preserva, não fico sem energia. Então, é mais fácil, porque muitas vezes quando você recebe uma coisa e você acha que aquilo é seu, aquilo ali consome o seu campo, consome a sua energia. Porque você assumiu que é seu, sabe? Você pegou para você. E aí, quando você sabe que não é seu e você fala, não, isso aqui não é meu, eu não aceito isso. Pronto, você expulsou do seu campo. Então, é um jeito muito também eficaz de se proteger, de se limpar, de filtrar, né? Porque a maioria das pessoas não filtra. É porque acho que tudo é muito novo para a gente, né? Para a maior parte das pessoas, a gente foi aquilo que a gente já conversou várias vezes. A gente foi criado na matéria. Não é que a matéria, como você falou, não é uma coisa ruim, dinheiro não é ruim, nada disso é ruim. A questão é que foi tudo muito focado nisso, né? E ninguém nos ensinou, de uma forma geral, de que os espíritos podem influenciar a gente. Né? A gente não tem noção, e eu acho que o Kardec fala isso no Livro dos Espíritos, se não me engano, de que ele até pergunta para o espírito, se vocês não têm nem ideia de como a gente, o quanto a gente influencia vocês. Então, como a gente não foi educado a pensar assim, a abrir a caixinha nesse sentido, eu acho que a gente fica muito perdido no começo, né? E esse manualzinho que você falou aí, onde é que a gente baixa, hein? Eu gostei desse manualzinho. É engraçado, cada sessão eu vou aprendendo, né? Eu falo que as sessões são pro cliente, mas elas são para mim também. Então, assim, eu vou aprendendo muitas coisas com eles. E eu tô, assim, agora eu estou com esse projeto de também me expor para colocar isso para as pessoas, para aproveitar um pouco, né, dessas leituras, um pouco sem citar, né, os clientes, né, os nomes, mas eu quero começar a falar mais sobre isso. Tem muita gente que nem sequer imagina que isso seja possível, né? Primeiro, essa coisa da mediunidade. Tem muita gente que acha que é louca, que está ficando louca, que está ouvindo vozes, ou que está sentindo cheiros do nada, né? E por aí vai. Porque como não teve essa educação mais aberta, e eu acho que isso vai virar no futuro isso vai ser ensinado em qualquer escola, né? Eu imagino que nesse momento, mais para frente na transição planetária, a espiritualidade a gente vai ser mais espiritualizado do que religioso. Eu acho que, né? Entender que a espiritualidade está em tudo, que Deus está em tudo, que a gente pode aproveitar, e que a gente tem mais poder do que a gente imagina, né? Que é a história da multidimensionalidade. Isso também é uma coisa que não se fala muito, né? Você trabalha com isso quando você está fazendo um registro acástico? Assim, já houve alguma coisa nesse sentido? De algum cliente ter que trabalhar o aspecto multidimensional dele, ou de ele começar a perceber esses aspectos? Sim, às vezes eles se apresentam mesmo no formato extraterrestre e eles dão mensagens para aquela pessoa que ela precisa ou parar algum comportamento ou, né, começar a fazer alguma coisa diferente, porque veio para cá com um projeto, com um objetivo que precisa ser cumprido e eles estão aqui aguardando que essa pessoa desperte. Então, muitas vezes a sessão de leitura de registros ela é um grande sacode, porque é a abertura que eles vêm para contactar a pessoa, né, e falar o que eles querem falar. Então, muitas vezes vem umas broncas, vem umas, né, umas coisas que não são tão agradáveis de ouvir, porque eles tentam muito falar diretamente com as pessoas, mas nós temos muito bloqueio, muito bloqueio. Eu falo nós porque eu tenho também alguns bloqueios ainda, é, e medos, né? As pessoas têm medo de ver coisa, medo de acessar coisa,
elas acham que, né, que isso vai traumatizar. Então, eles percebem essa resistência em nós. Então, nas sessões, geralmente vem bastante coisas muito enfáticas, às vezes eles são muito diretos. Às vezes eles não se preocupam se a pessoa vai ficar chateada ou magoada, porque eu acho que eles não têm esse filtro emocional que a gente acaba tendo. Então, às vezes, quando vem essa espiritualidade com relação à linhagem, né, extraterrestre, um teor bem diferente do que, por exemplo, quando vem um mentor espiritual, preto velho. Eles são mais amorosos, né, nessa roupagem de preto velho, né? Porque muitas vezes o ser extraterrestre está na roupagem de um preto velho. Eu ia Mas às vezes falar eles isso, eu ia falar isso, porque eu já soube de casos que eles às vezes usam isso para falar de um jeito que a gente entenda melhor, para ser mais eficiente, não é isso? O meu mentor pai Damião, ele é um ser extraterrestre numa roupagem de preto velho. Só que quando ele vem nessa roupagem, ele veste também, vamos dizer, uma roupa emocional, uma amorosidade, uma. Mas alguns, eles não vêm com essa vestimenta, vamos dizer, de mentor, de preto velho, de caboclo. Então, quando eles vêm mais puros, vamos dizer assim, na essência cósmica, eles são mais diretos, eles são mais enfáticos, eles dão algumas broncas mesmo, e a pessoa, às vezes, ela fica mais, né, um pouco quieta, não aceita tão bem, mas eu acho que depois isso acaba, né, acaba fazendo sentido. E como eu sou só a mensageira, eu também não filtro, eu falo do jeito que eles querem falar. Então, às vezes eles falam coisas que são detalhes que a pessoa sabe, eu não sei, entende? Então, aquela confirmação para ela é importante. Então, acaba que a mensagem fica sendo um pouco mais aceita, vamos dizer assim. Mesmo sendo dura, a mensagem acaba sendo um pouco mais aceita. Diz uma coisa, você já pegou gente cética, assim, que não acreditava em nada, mas que já devia talvez desesperada para ter alguma resposta e acabou te procurando? Já houve algum caso assim? Porque muita gente é cética em relação a espíritos, por exemplo, né? Eu sempre falo assim, mas ó, escuta, deixa eu te contar a espiritualidade de um outro jeito, então. Você, quando sente que uma pessoa positiva está do seu lado, você sente a energia dela? Ah, isso eu sinto. E quando tem uma negativa, né? Uma pessoa que está pesada, que está vivendo um momento difícil, você sente? Ah, eu também sinto. É a mesma coisa, né? No fundo é isso. Mas tem gente que é reticente. Tem coisa que tem, por exemplo, gente que relaciona isso ao demônio, né? Vê espíritos, a ver demônio. Tem de tudo, né? As pessoas têm vários tipos de ceticismo. Mas já teve algum caso assim de alguém que foi te procurar porque estava vivendo uma situação muito difícil, não acreditava, ainda deve ter te falado talvez isso, que não acreditava e pagou para ver? Sim, é minoria, né? São poucas pessoas, mas já tive sim essa experiência. E a pessoa, assim, no primeiro momento ela vem mais fechada, mais, né, resistente, mas quando eles começam a falar que a mensagem vem, e às vezes eles trazem muitos detalhes, né, que não tem como eu saber, então a pessoa acaba se abrindo ali, sabe, naquele momento. Só que como eu não faço uma entrevista, eu não sei se a pessoa é cética ou não, sabe? Eu não pergunto se ela acredita ou se ela não acredita. Eu acabo recebendo esse feedback depois, no final, né, da sessão. E aí, às vezes, a pessoa fala, eu não acreditava nisso, mas aí ele trouxe isso e não tinha como, e é uma coisa, igual essa coisa do Coliseu, né? Não tinha como eu saber. Então, assim, por mais que a pessoa criou uma resistência ali, eles vêm e quebram, e eles trazem exatamente o que precisa para quebrar, né? Então, realmente é uma seleção que eles fazem que às vezes a abordagem é muito mais amorosa, às vezes a abordagem é muito mais, né, dura. Então, eu acho que cada pessoa precisa daquele tipo de abordagem. E eles trazem o que é mais, que combina mais, vamos dizer assim, com aquela pessoa, né, para aquele momento. Então, eu vejo assim, todo mundo que vem tem algum tipo de abertura, né? Porque a pessoa não ia pagar para fazer uma coisa que não acredita de jeito nenhum. Ou ela quer provar para ela mesma, né?
ou ela quer realmente ouvir o que eles têm a dizer. Mas já vi alguma resistência no começo, porque às vezes as pessoas elas não querem acreditar. Não é que elas não acreditam, às vezes elas não querem acreditar. Mas geralmente a mensagem vem bem certeira mesmo para quebrar essa resistência. Eu mesmo vivi isso. Eu acho que eu era jovem, no final da adolescência, eu estava passando uma fase difícil e fui num centro de Umbanda, de curiosidade. Eu nunca tinha ido e tal. Me falaram, quem sabe lá eles podem te ajudar. E eu fui aberto. E aí que foi a primeira vez que eu tive essa sensação de que existe um mundo além, porque não tinha como a pessoa, o pai de santo lá, que me atendeu e que me falou coisas que ninguém sabia, a não ser eu. Então isso foi muito forte, porque assim, não, peraí, ele está indo direto ao ponto, ele sabe coisas muito íntimas minhas e que foram muito úteis, e foi muito bacana a sessão. Então, assim, eu acho que no momento que é óbvio que existe, você tem todo o direito de ser cético, eu acho que é até bom ser cético um pouco, porque não, né, não adianta, a gente tem que ter um pouco de equilíbrio também nisso, né, de não acreditar em tudo, até porque tem muito charlatão em tudo que é área, né, e na espiritualidade não é diferente. Mas eu te perguntei isso porque, assim, depois que você ficou sabendo, deve ter sido bastante positivo para essa pessoa, né? Que depois te falou: olha, eu não acreditava, mas. Já aconteceu algo muito interessante no consultório de quiropraxia, um paciente querer fazer a consulta de registros. E geralmente, né, eu não misturo, eu não faço no mesmo lugar, né? Eu separo as coisas. Mas um paciente, eu comecei a tratar ele só com a quiropraxia e ele falou para mim que começou a sonhar, que fazia muitos anos que ele não sonhava. E aí eu falei para ele, eu falei, a gente acaba mexendo no corpo e mexe na energia, mexe nos chakras, né? Coluna é ali onde estão os chakras, né? Na coluna. E aí ele começou a se abrir, sabe? E ele era uma pessoa, eu consigo meio que sentir pelo corpo, né? Se a pessoa tem mais abertura ou se é uma pessoa mais fechada. E eu senti no corpo dele que ele era bem fechado, assim, até para o toque físico, né? Porque a Kiro precisa muito do toque físico. E aí ele foi começando a sonhar e ele me contava alguns sonhos, e aí eu perguntou se tinha a ver, porque foi muito junto, né, da primeira sessão dele, que ele começou a sonhar novamente. E eu falei para ele, eu falei, sim, tem relação, né? Eu não fiz nenhum trabalho energético, mas eu tenho a leitura dos registros, e ele quis fazer a leitura dos registros. E foi incrível, porque ele tem muita abertura espiritual. Veio muitos mentores, veio muitos fractais, né, de alma que ele já viveu e muitas sincronicidades. Ele viajou para um dos países que ele já viveu, vamos dizer, uma outra vida. Ele viajou para lá porque ele sentiu, né, essa conexão muito forte. Então foi muito interessante essa abertura que ele teve, porque ele era uma pessoa mais fechada, não vou dizer cética, né? Porque, assim, mas ele não estava no momento de se abrir para a espiritualidade, ele estava tomando alguns medicamentos, né, psiquiátricos, e de repente um ajuste, uma sessão de quiro abriu tanto fisicamente como para a espiritualidade, para acessar os registros, e agora ele já está mais envolvido na espiritualidade, vamos dizer assim. Bacana. Alguma outra lição que você tenha aprendido ao longo desses anos? Já são o quê? 2023? 2 anos já que você trabalha com isso, é isso? Ou um pouco mais? São 2 anos. É, deixa eu pensar. Nossa, são tantas lições. Cada leitura que eu faço é uma lição muito grande. De ver, né, aquela alma se superando, vamos dizer, né, superando uma dor, superando um trauma, podendo se abrir novamente. É muito recompensador. Só de ver as histórias das pessoas, isso já, sabe, eu já me sinto diferente.
porque eu aprendo muito com o exemplo. É como se eu estivesse vendo um filme ali na minha frente, só que é uma história real, sabe? Muitas leituras, muitos acessos dariam ótimos roteiros para filme, porque é incrível, assim, como as coisas acontecem, sabe? De uma vida para outra. Quem sabe um dia você pensa em, de repente, claro que você não vai citar o nome da pessoa, mas deve ter histórias, como você falou, que valeu a pena compartilhar, né? Lições legais. Eu já recebi uma orientação de escrever um livro, pedindo autorização, claro, né, para as pessoas que eu já fiz as leituras, porque eu gravo as leituras e eu tenho elas, né, nos meus arquivos, e eles falaram que eu preciso escrever essas histórias, né? Perguntar para os clientes, né, ver se eles autorizam sem identificá-los e fazer um livro. Eu penso sim em fazer isso. Estou juntando mais histórias e escolherei algumas mais importantes para colocar no livro. Ó, quando estiver pronto, você volta aqui então para contar, que é legal. Volto. Porque a gente aprende muito uns com os outros, né? E então é legal, porque às vezes uma história que de uma outra pessoa pode ressoar em mim, eu posso aprender alguma coisa com ela, é por isso que é legal a literatura, né? Sabe o que eu acho? Que no fundo todos somos a mesma coisa. Somos todos conectados. Por isso que uma história toca tanto a outra pessoa e às vezes a gente chora ouvindo as histórias, vendo. E é muita conexão. Eu acredito que nós todos temos a mesma origem, sabe? A mesma energia cósmica. Como é que tem mais alguma coisa que a gente possa, que eu tenha esquecido de abordar, que você acha interessante, a gente, alguma coisa ligada ao seu trabalho, de coisas que você aprendeu nele, que a gente possa abordar? Deixa eu pensar se tem mais algum exemplo que eles querem. Todos esses que eu citei, eu senti que eles que me trouxeram. Mais alguma história interessante que você tenha vivido atendendo nos registros acásticos que você tenha para contar? Tem uma que é uma cliente, ela é relativamente jovem, ela veio. Ela tem bastante assim ansiedade, né? Transtorno de ansiedade. Ela tinha várias questões assim nesse sentido da saúde mental também. E ela veio querendo saber por que que ela tem essa, né? Esse padrão tão acelerado, né? Tantas ideias, tanta. E ela toma medicação também. Ela toma bastante medicação. E eles trouxeram uma vida passada dela em que ela foi um médico psiquiatra e que no passado a psiquiatria fazia algumas intervenções que não eram tão, vamos dizer, né, alinhadas com a ética. Então, eles trouxeram essa história dela passada. Eles falaram, né, que ela tinha sido uma psiquiatra, só que na consciência dela, que era ele na época, era tudo correto, era a medicina da época. Ela não sentia que estava fazendo algo errado, que era uma tortura, que era um crime. Então ela fez, só que a vontade dela era de ajudar. E ela trabalhava com muitas pessoas que eram tidas como loucas, né? Muitas pessoas, né, naqueles manicômios mesmo. E esses métodos e essas medicações que foram desenvolvidas, né, que não tinham muita ética, isso também alimentava nesses pacientes dela uma esperança, né, porque eram tentativas, né? Então eles sempre tinham a esperança de que aquilo ia dar certo. Porém, ela, né, faleceu nessa vida. E esses pacientes continuaram com ela no pós-morte. E ela sentia muita culpa nessa vida, desde a infância, muita culpa,
uma sensação assim de incapacidade, impotência. E esses espíritos que foram os pacientes, junto com ela. Então, tudo isso trazia muita conturbação mental, muita é, ansiedade, um quadro assim realmente bem alto, né? E ela segue, né, o psiquiatra com muita disciplina, toma todos os medicamentos, faz tudo corretamente. Então, eles trouxeram isso, perguntaram, né, se ela queria conversar com esses pacientes, pedir desculpas, explicar que, né, que naquela época era daquele jeito, trouxeram toda uma reunião, vamos dizer assim, de conciliação, né, com esses espíritos. E foi feito o desligamento dessa relação, né, que eles tinham. E ela me relatou depois que realmente a ansiedade diminuiu, que ela sentiu que ela podia ser mais ela, que os pensamentos dela estavam mais puros, né, mais limpos. Então, ela trouxe esse resultado, que a vida dela melhorou bastante, porque agora ela não sentia mais culpa, não sentia tanta angústia, né? Tanta impotência. Então, eu achei essa história muito, muito interessante de contar aqui. Não, e ainda, você vê, aí deve ter sido o século passado ou retrasado, né? Que realmente dava choque nas pessoas e tal. Mas até hoje, é que hoje a gente já não tem mais esses lugares assim como era naquela época. Mas quanta gente hoje que foi dada como biruta, seja lá qual for o adjetivo que as pessoas deem para elas, né? Que não era uma mediunidade mal trabalhada, não é? Não pode ser? Sim. Isso que nós conversamos sobre as pessoas sensíveis sentirem os campos emocionais de outras pessoas, de outros espíritos, tudo uma grande mistura, uma bagunça, e quanto mais médium você é, né, mais intensa a sua mediunidade, mais aquilo é verdadeiro dentro de você, sabe? É um sentimento realmente muito forte que você pensa que é seu, né? Então, eu acredito que muitos desses tidos como loucos, realmente, eles eram só médiums sensíveis que não sabiam que eram médiums. Que não tinham a informação que a gente tem hoje, né? É, a gente evoluiu bastante, já foi bem pior, né? A gente tem que reconhecer isso, né? E Nawati, como é que as pessoas te acham? Quem quiser consultar você nos registros? Eu sempre boto na descrição lá, mas só para saber. Então, eu sou bem low profile, né, no Instagram, mas eu criei um Instagram recente, chama Contatos da Alma. E lá tem o link para o meu WhatsApp. E as pessoas podem ir lá, podem me mandar mensagem tanto no Instagram como no WhatsApp, se quiserem saber mais sobre a leitura, se quiserem agendar. Eu vou fazer esse Instagram ficar mais movimentado. Alguma mensagem, já que os seus mentores participaram aí da nossa entrevista, do nosso papo, não foi nenhuma entrevista, tem alguma mensagem que eles queiram dar agora, nesse momento que a gente está vivendo a transição? Alguma mensagem para todo mundo? Eles pediram para eu te mandar aquele trecho, um trecho que eles falam da transição planetária. Aquele trecho ele tá bem importante para esse momento. Eu vou botar na descrição, então, esse trecho. E você, tem alguma mensagem final? Ah, me sentiria assim muito feliz se as pessoas pudessem reservar, nem que seja 5 minutos do dia, para dar uma conectada assim com elas mesmas, sabe? Se você puder parar para isso
para benefício próprio, vamos dizer assim, né? Se você puder parar só 5 minutinhos, sentar, respirar, olhar para uma paisagem, olhar para uma vela, olhar para um copo de água, sabe? Parar por 5 minutos, porque às vezes a vida vai engolindo a gente, né? A matéria, a informação, e a gente acaba esquecendo que a gente é um canal de recepção de energia. Então, se as pessoas pudessem parar 5 minutinhos para se ouvir, se sentir, sentir o corpo, eu já ficaria muito, muito feliz. Eu posso falar por mim mesmo. Eu fiz a da vela ontem. Essa meditação da vela eu nunca tinha feito. É incrível, ela calma, baixa a ansiedade. E fora que é mágico, né? Ficar olhando o fogo ali na sua frente, assim, dançar em várias cores, porque eu acho que eu vi umas 4 ou 5 cores ali do azul, verde, violeta, branco, amarelo, vermelho. Ó, já deu mais. E foi muito bacana. Aliás, eu agradeço a eles pela ideia. Sim, eles estão me falando aqui que quando você faz isso como uma coisa, um objetivo, né? Os elementais, eles se aproximam, os elementais do fogo. Por isso que você vê tantas cores, tantos movimentos, porque é algo que eles estão trabalhando ali, sabe? Quando você tá com a consciência ali, eles vêm para trabalhar. Hoje, hoje aconteceu uma coisa curiosa. Antes de a gente conversar, eu fui meditar um pouco, mas estava com dor na coluna e eu resolvi meditar com a vela. A vela era uma dessas de aromática, sabe? Então ela é meio que uma faixa, ela não é só aquele pavio vertical. Tinha duas chamas. Elas ficavam dançando. E em alguns momentos elas quase que se encostavam e viravam uma só. Tinha momentos que assim, inclusive eu resolvi testar. Eu deixei os pensamentos virem e aí parecia que elas começavam a fazer assim. Aí quando eu ficava calmo, as velas voltavam ao normal, como se eu estivesse conversando com elas e elas estivessem respondendo a mim. Foi incrível, assim, foi muito bonito. Agradeço a eles por ter me apresentado essa técnica de meditação, que é antiga, né? É que eu que não conhecia. Na verdade, às vezes as pessoas conhecem, mas acha que aquilo é uma coisa superficial, que não vai ter efeito nenhum. É que você estava presente mesmo, você esteve presente. E aí os elementais, o fogo, eles fizeram uma dança com você, né? Uma comunicação, uma troca energética. E isso acontece quando você está presente, quando você realmente quer fazer, né, o exercício. E é muito interessante, porque essas coisas de elementais, as pessoas às vezes não acreditam, acham que isso é coisa de quem usa substâncias, acham que, né, que não faz sentido, mas se abre e faz a experiência, que foi o que você fez, né? Você fez e você experienciou, não foi alguém que te falou, não foi algo que você leu. E eu vou contar uma última coisa interessante, que eu tenho, assim, essa coisa com os animais, né? Eu sou vegetariana já faz alguns anos, uns 11 anos, e eu tenho uma questão das joaninhas que aparecem muito para mim, mas eu tenho, assim, eu sinto que eu me comunico com os animais muito mais agora, né? E eu tô morando aqui no Rio de Janeiro e eu fui num passeio que é no Forte Duque de Caxias. Tem uma trilha e tem muitos macaquinhos, muitos macaquinhos. Sagui, sabe, saguizinho? E eles estavam olhando assim para mim, falando assim: "Você não trouxe nada para mim? Você não trouxe uma banana? Você não trouxe nada?" Eu senti a intenção dele falando comigo, né? E eu falei assim para ele, eu falei: "Ó, eu não trouxe nada hoje, mas aquela moça lá, ela tá com fruta, com caju." E eu apontei para a moça. E tava assim uns 10 metros, que lá é bem grande. E ele foi. Eu tava com amigas, elas estão de prova. Ele foi direto na moça. Eu falei isso, eu achei isso muito interessante, porque realmente é porque a gente está no momento presente.
E eu senti essa comunicação telepática, e às vezes eu sinto essa comunicação telepática com as plantas também. Elas se comunicam telepaticamente. Podem falar que eu sou doida, que eu eu não ligo mais. Mas isso é muito real. E se você se abrir, foi o que aconteceu com o fogo, com a vela, com você. Você se abriu, você estava no seu momento presente e você observou o movimento. E esse movimento não é aleatório, ele faz sentido. Tanto é que quando seu fluxo de pensamento aumentou, o fogo se movimentou diferente. E quando você baixou, né, o fluxo, ele movimentou diferente. Então, isso tudo não é aleatório, não é por acaso. É tudo realmente uma grande comunicação. Duas coisas. Quanto à vela, que uma lição que eu aprendi ontem que eu não sabia. Eu já tinha ouvido falar, mas ninguém nunca me explicou por quê. Jamais assopre a vela para apagar. Aí a gente está ofendendo o elemental que está ali. Como é que é o nome do elemental do fogo? Salamandra? Eu sabia os nomes. Tem Salamandra. sala- tem Salamandra, né? salamandra, mas tem vários tipos, né, de elementais. Tem alguns que nem receberam nomes ainda. É, é interessante isso que você falou. Eu já sabia que algumas pessoas não gostam de soprar, mas eu não tinha essa consciência do porquê. E eu recebi essa consciência, né? Porque é um insulto para os elementais, porque você não gostaria que soprassem o seu rosto. Então, não assopre o fogo. Principalmente se você usou esse fogo para uma transmutação, né? Para algo que você se curou, se beneficiou, esses elementais estavam ali trabalhando. Então, ainda mais não assopre. Mas eu acho que eles me perdoaram, assim, ontem por ignorância, né? Porque, assim, eu até pedi desculpa hoje. Quando eu vi elas duas dançando, eu falei, ó, desculpa por ontem, eu não sabia disso. Não, eles sabiam que você não sabia, eu acho. Porque eu também não sabia que era por isso. E eles são servidores também, né? Então tá todo mundo em aprendizado, eu acredito. E isso que você falou da planta, eu já vi alguns vídeos no Instagram muito interessantes que a moça, eram duas mulheres, cada uma numa situação diferente, falando com a planta e a planta se mexendo na direção dela. É lindo, é incrível. Não tem nada de doido nisso, não. Doido é quem acha que, não, que as plantas não têm uma consciência. Pode ser não é igual a nossa, mas tem, né? Super obrigado, adorei. E fica o convite já para quando o livro estiver saindo, para você vir contar as histórias aqui para gente. Gratidão, Luiz. Estou muito feliz pelo convite, por poder expor todas essas coisas e pela troca que a gente também teve hoje. Uma grande explosão cósmica que muitos chamam de Big Bang, que os humanos chamam de o início de tudo, mas que não passa de um ciclo repetitivo se reiniciando. Não existe o início de tudo, tudo sempre existiu. Não este planeta que vocês chamam de Terra, mas muitos projetos como este, muitas galáxias, muitos planetas sempre existiram. Todos vocês estão não apenas na Terra, não apenas nesse projeto, já participaram de muitos. Tudo sempre existiu, o sempre não existe, o tempo não existe. É chegada a hora de uma nova visualização, percepção, entendimento, cognição. É chegada a hora de transpor as ideias de início, meio e fim que a humanidade criou e embutiu em vossas mentes. É chegada a hora de quebrar paradigmas religiosos, científicos, estruturais e egóicos. Tudo em que vocês acreditam, na realidade, não existe. O que existe é o grande pulsar da vida, que se define em amor, em experiências que, no fundo, são a busca pelo amor. O amor cósmico, não o amor romântico. O amor é o início, o meio e o fim. Não o amor afetivo e emocional que vocês têm na Terra. O amor cósmico e expansivo, expansor da natureza, da sintonia, da sinfonia da natureza. A natureza na Terra não é a verdadeira natureza cósmica. A natureza de cada planeta é diferente. Cada planeta reproduz a natureza em cada nível de evolução experimental. A natureza da Terra é um pequeno fractal da natureza cósmica, mas não é em plena harmonia, o que se define como amor e equilíbrio.
Ela é um pequeno representante que vocês podem observar, mas não existe uma perfeita harmonia na natureza da Terra. Os animais se alimentam deles mesmos. Existe fome, existe sofrimento, existe dor. Vocês podem ver como isso também existe na humanidade da Terra. Quando a humanidade decidir extinguir o sofrimento, a desigualdade, a natureza também evolui. E é isso que Gaia está fazendo. Ela está decidindo pela evolução da humanidade e da natureza. Mas para essa transmutação, essa mudança, é necessário um pouco de desordem. Assim como uma mudança de casa, é necessária desordem para que haja ordem. E vocês irão ver essa desordem. E serão os ajudantes, auxiliares, limpadores para que a ordem seja refeita, mais organizada e mais limpa. Estamos trabalhando em conjunto com vocês. Estamos organizando das dimensões maiores para as menores. Precisamos que vocês não vejam a Terra como uma vítima. Não precisam ter dó de Gaia. Não precisam ter dó dos humanos que irão sofrer. Precisam da maturidade para auxiliar. E vocês não são especiais porque irão auxiliar. Vocês já haviam decidido entrar nesse projeto. Tudo é uma conexão. Quando em uma escola, todos vão estudando, e uma hora se formam na universidade, e começam a trabalhar. Vocês se formaram na universidade e estão começando a trabalhar. Os seus amigos ainda não se formaram. Isso não significa que são menos ou que não conseguem se formar. Significa que estão em momentos diferentes. Precisamos que os trabalhadores da luz não tenham dó, não tenham superioridade. Precisamos do ponto do meio. Estamos aqui, presentes o tempo todo. Uma mensagem da Confederação Galáctica dos Planetas. Canalização Inawati Garcia.